O Orkut, a pessoa Orkut, quem não sabia, o Orkut é uma pessoa também, lembra do fim da sua rede e analisa o cenário atual das mídias sociais. E o que ele diz? Que elas são extremamente tóxicas. Então, vou deixar pro Felipe falar o sobrenome dele. Nossa, é Orkut Hadouken. Caralho, o cara tem quanta trema nesse nome, né? Tem 2 russos com trema e um O com trema. Então, o Orkut Buykokten, criador do Orkut, está de saco cheio das redes sociais. Não que o engenheiro turco esteja cansado de um mercado que tem ajudado a desbravar quando a internet brasileira era mato. Mas ele não vê com bons olhos os rumos dos serviços os rumos que serviços do tipo tomaram nos últimos 10 anos, virando atalho para desinformação, polarização e degradação da saúde mental. A mudança dos serviços coincide com o período no qual a rede social Orkut esteve desativada. Nesse dia 30 de setembro, que passou, completa-se 10 anos do dia em que o Google encerrou o site que ensinou a muitos brasileiros o que é rede social. Comunicação online, ensinou o que é rede social, comunicação online e comunidades virtuais. Então, lá para o Estadão, o Orkut refletiu sobre todas as transformações pelas quais passaram as redes sociais durante esse período e a sua avaliação não é nada animadora. Também conhecido como choveu no molhado. A gente tá falando isso. É só porque é o Orkut, né? Sim, só que é ele falando. Bom, falou a mesma coisa que a gente tá falando aqui faz tempo, tá? Mas muito bom ver um vídeo relativamente curto também ali, tá? E ele traz os pontos que nós já trouxemos aqui pra vocês várias vezes. Mas eu achei interessante a parte dos bastidores, né? Ele fala que quando surgiu aí o Google Plus, a pessoa que estava encabeçando o Google Plus decidiu que nenhuma outra rede social deveria existir dentro do Google, além do Google Plus. E aí ele criou o Google Plus. Alguém lembra do Google Plus? Tipo, eu lembrei quando ele falou que o Google Plus é verdade. Google Plus. É tipo o Google Wave. O Google Circles. Essa aí eu quero ver a produção lembrar. Google Wave. Essa aí foi... Não. Não? O Wave foi uma onda. Ele existiu por uma marolinha e deixou de existir. Foi muito bom. Foi uma ondinha. Foi uma onda Foi só uma ondinha. Foi uma onda. Mas ele trouxe, tecnologicamente falando, uns conceitos que até hoje todas as redes sociais usam. E tá presente a tecnologia base do Google Workspace, tudo. Google Drive, tudo. Tá, mas a pergunta da produção é: qual é a comunidade mais memorável, assim, que vocês participavam? Eu tenho uma pra falar. Qual? Eu criei uma comunidade no Orkut. Eu acho que eu posso até ressuscitar. Eu sei que eu tenho o backup do Orkut. Backup do Orkut? Claro, eu tenho. Eu fiz antes de acabar. É. E eu criei uma comunidade no Orkut que se chamava Eu Acredito nas Teorias do Felipe. meu fã número 1, fazer o quê? Tinha comunidade, tinha bastante membro. E porque o Felipe sempre foi assim, né? Sempre, né? Papagaio, né? Blá, 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 blá. Sempre falando coisa, trazendo teoria, inventando coisa. E aí, Pra quem ainda não sabe, além de companheiros de Weekly, eles são primos. É verdade. Então é isso, eu tinha essa comunidade. É verdade, e as comunidades tinham muita criatividade, né? Era legal. É verdade. Hoje não tem esse conceito de tu criar comunidades mais hoje em dia, né? No Facebook tem grupos. É que assim, olha, a gente migrou, né, de um comportamento online. Sim. Antes, por exemplo, a que eu mais gostava é Eu Odeio Segundas-Feiras com o Garfield ali dormindo na cama dele. Mas isso, comunidade? Sim, comunidade no Orkut. Se tu gosta de segunda-feira, tu simplesmente não participava da comunidade. E aí ia atrás de uma comunidade, eu gosto de segunda-feira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tu faz uma comunidade Eu Odeio Segunda-feira, vai ter um pé no saco, enchendo o saco. Segunda é foda pra caralho. Exatamente. Sim, então... Sim. Artigos falando por que a segunda-feira não é um dia ruim, a importância da segunda. Vão me xingar por não gostar de segunda-feira, então... Vão querer te matar por causa da segunda-feira, que tu não gosta. Exatamente, então é isso, assim. Por isso que eu acho que hoje o conceito de comunidade não tem mais espaço na rede social. E não teve uma época que o próprio Orkut falou que ele ia lançar uma nova rede? Sim, tá sempre, todo ano vem, agora o Orkut vai voltar, ele tem o domínio, né? Tem, sim. E aí... Mas o meu maior arrependimento é não ter backup. Eu nem me liguei dizer. Eu tenho backup. Eu não que tivesse alguma coisa que valesse, assim, né? Eu tenho essa comunidade. Eu tinha, fotos, muitas fotos. Fotos. Os scrap que tu recebeu. Os scrap. É verdade. Lembra?
É verdade. Aí, ó. Os depoimentos que tu não Depoimentos. podia aceitar. Bah. Será que os depoimentos não Não aceitos. aceitos estão no backup? Mas diz uma coisa. Fica aí a questão. A geração de agora, que é pós-Orkut, eles nem sabem nada que a gente tá falando de scrap. Não. Eles Não. falam de scrap. Como se comunidade. Peso que tinha um depoimento na época, né? Na época, Sim, o depoimento era nada mesmo. substituía um depoimento. Recebi um Que depoimento. foguinho para o que tá nada. fazendo. Foguinho no Instagram não é nada. O depoimento era tipo uma Declaração declaração. de amor, né? Recebi um depoimento para tudo que tu tá fazendo. Porra, depoimento, cara. E assim, ó, eu me lembro da época lá que o pessoal lá na vila onde eu morava, o pessoal ia não era locadora, Lan House. na Lan Lan House. House. Tu juntava uma graninha ao longo da semana pra tu ir lá no final de semana, vou lá ver meus depoimentos, vou lá ver meus Não, e em algum momento se tornou Era quase que um cultural. compromisso, assim, de tipo, pô, a pessoa te mandou um depoimento, aí tu vai lá e E tem que mandar também. Exatamente. então tu tinha que Era mandar. uma coisa então- cultural. E era uma coisa etiqueta. nova, né? Então. O problema era quando não era recíproco, assim, que aí te colocava numa saia justa, né? Sim. Sim. Era os primeiros estágios da ética na internet. Né? Não, isso é bom, assim, sabe? Porque de olhar pra esse momento da história, porque tem vários estudos já que falam. Se a produção puder botar links aí depois, né? Pra eu trazer essa, né? Tem estudos que falam, hoje em dia também é meio ruim, mas tem mesmo que Acredita em mim. apontam. Acredito na minha teoria. Que apontam o Orkut, e é fácil de entender isso, apontam o Orkut como de fato o embrião, assim, do que se tornou o que veio a ser extrema-direita no Brasil e todo esse ódio que veio pro Achei que Twitter, ia dizer redes Facebook e tudo sociais, né? mais. Não, de redes sociais sim, né? Isso é óbvio, mas eu digo porque de fato tem tem a análise que olham as comunidades do Orkut como o berço do ódio da internet no Brasil. De comunidades que já tinham naquela época, que eram comunidades que já pregavam coisas que a gente vê hoje, assim. Mas daquele jeito, né? Porque, enfim, essas pessoas que estão aí hoje sempre existiram, né? Precisavam de algum lugar. A E questão é as comunidades foram. Tu juntou pessoas pra. Antigamente as pessoas se encontravam em praças, né? Mas era um núcleo muito menor, tu atingia muito menos gente. As redes sociais. Eu costumo dizer que a humanidade não estava pronta ainda para redes sociais. E aí, no meio disso tudo, veio a inteligência artificial. Que daí tá menos pronta ainda. Então, tipo, o futuro é meio incerto, assim, né? Mas, Tem enfim, alguma sugestão a dica. de artigo, Jadson? Eu não me lembro se é da Patrícia Campos Mello lá, que ela falou sobre essa. Ou ela citou, sabe? Mas tem papers aí que falam sobre. Que traçam São discursos de ódio. discurso de ódio, extrema-direita no Brasil, que o embrião são comunidades no Orkut. Isso, fato mesmo, só não sei ali a referência, mas tem aí.